Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje, eu confesso que eu tô um pouco tensa. Estou aqui hoje com a doutora Carolina Menabó. Oi, Ju. Advogada. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Um prazer estar aqui novamente. O prazer e a atenção é toda minha. Vou explicar por que estou tensa hoje. Carol vai trazer pra gente alguns fatores que nós devemos tomar cuidado no nosso dia a dia que podem comprometer um possível processo em várias áreas, em várias situações da vida. E uma delas é correlacionada com celular, WhatsApp, conteúdos que nós divulgamos nas redes sociais. Não é, Carol? Sim, com certeza. Isso é muito importante. Nós vivemos hoje, Ju, a era da informação, né? As notícias são propagadas de uma maneira, assim, extremamente rápida pelo nosso acesso à internet. A gente sobreviveu aí a uma pandemia, todo mundo online, digamos assim, né? Graças a Deus a gente teve esse privilégio. Sim. Mas a realidade é a seguinte, a questão da tecnologia ela é uma realidade hoje. E quanto essa tecnologia ela pode ser usada aí a nosso favor ou contra nós mesmos. Um processo judicial hoje, as mensagens de WhatsApp, elas são meio de prova. Uhum. Então, e como a gente sabe, o processo ele é composto por provas. São as provas, é óbvio que o advogado ele vai narrar os fatos que aconteceram no processo para o juiz. Mas o que determina são as provas. As provas, elas são um elemento de convicção do juiz, porque o juiz ele vai aplicar a lei ao caso concreto, mas ele tem que formar o convencimento dele com as provas. Esses dias também eu vi que um joinha numa conversa de WhatsApp, que é uma coisa habitual, as pessoas às vezes elas não têm tempo de responder, elas mandam uma joinha para facilitar. Acaba sendo o consentimento da pessoa ao que está inserido naquela conversa. Às vezes, a pessoa nem está concordando com a situação, mas o juiz considerou que aquele joinha é como se fosse um, entre aspas, contrato que a pessoa fez naquele momento. Tem tribunais, por exemplo, eu já vi, salvo engano, do Tribunal do Rio Grande do Sul, citações e intimações ocorrendo por meio do WhatsApp. Isso confere muita celeridade para o processo, mas assim, você pode ser citado de um processo por WhatsApp. A partir do momento que fica azulzinho lá, o lido, a sua citação está ok. Normalmente, essa citação ela é realizada ou pelo correio ou pelo oficial de justiça. E, às vezes, a parte autora, na tentativa de citar a parte ré, ela fica, meses procurando o endereço. Volta, o oficial de justiça vai no lugar, vê que a pessoa se mudou, aí ele vai no outro lugar, percebe que se mudou novamente e, às vezes, demora 1 ano para localizar. Numa citação por WhatsApp, é uma coisa automática. Você não precisa responder nada. A partir do momento que der o azulzinho lá, lido, tem tribunal que entende que tá válido. Dar um joinha, às vezes, o sarcasmo do joinha, né? Ah, tá, joia. Pode ser considerado um sim. Sim. Concordo com você. Então, e são coisas do dia a dia que a gente acaba não notando que a gente tem esse comportamento, né? Às vezes a gente tá numa briga, numa discussão, e aí manda um joia num sinal de sarcasmo, ele pode ser entendido como concordo com você. Sim. Exatamente, a depender da situação e de como seja avaliado, sim. E assim, a gente vive uma realidade que a gente tem uma rotina corrida, atarefada, as pessoas estão sempre correndo e assim, muitas coisas são feitas no automático. É o automatismo, então às vezes você não consegue nem, assim, você nem sabe que você está mandando ok, que você está mandando joinha, porque é automático, já está inserido na nossa rotina. Sim. E quantas vezes também a gente lê a mensagem, entende uma coisa nessa correria, sim. E aí, sei lá, à noite, quando você vai pegar o celular para reler aquilo, a pessoa está falando outra coisa. Exatamente, às vezes uma palavra no contexto muda toda a história. Então, a gente precisa... É um alerta, na verdade. Sim. Para que a gente tome mais cuidado com a nossa comunicação, com essa ferramenta chamada WhatsApp. E o que acontece também é que, assim, às vezes o mau uso das redes sociais pode gerar aí uma ação indenizatória. Uma coisa que ela começa pequena num comentário, ela pode se propagar, aumentar e ter aí um cunho, assim, uma proporção muito maior, né? Tá, então
Pessoal, usem com cautela nas redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Fica a dica, tá? Qual é o outro tipo de viés que também pode gerar problemas e que faz parte de situações corriqueiras aí da nossa vida? Então, Ju, eu acho importante a questão da formalização dos negócios jurídicos. Por quê? Na rotina, eu acredito que assim, a maioria das pessoas já tenha passado por essa situação. Às vezes você acaba contratando um serviço, um profissional, e você não documenta esse negócio. Você contrata um profissional para realizar, às vezes, um reparo na sua casa, uma pintura, enfim. E você acaba não formalizando através de um instrumento adequado. Depois, você pode realizar um pagamento, a pessoa pode não comparecer no seu imóvel ou não cumprir o prazo que vocês tinham combinado. E a questão fica entre aspas, uma briga, porque é a palavra de um contra a palavra de outro. Às vezes não existe nenhuma conversa documentada, às vezes tudo por ligação. E assim, o que não está documentado não é prova. Sim. Por isso que a questão das mensagens volta a questão das mensagens serem Você importantes. Você falando isso, eu me lembro de uma reforma que eu fiz na minha casa e que eu tive problemas com os prestadores de serviço, não foi um só, com os prestadores de serviço em relação a prazo combinado. E era a minha primeira vez, foi a minha primeira casa, então eu não tinha preparação de experiência para isso. E gera um estresse de um nível tão grande, porque a expectativa é se mudar, terminar, finalizar aquele projeto. E quando a pessoa não cumpre com o prazo ou não cumpre com o combinado, gera uma frustração imensa. E aí, no meu caso, eu não precisei ir para nenhum tipo de processo. Mas se a pessoa precisa e ela não tem nenhum tipo de formalização, ela pode acabar ganhando mais um prejuízo, não é? Exatamente. É muito complicada essa questão e assim, tem que ser formalizado, porque é um estresse, é um problema na vida da pessoa. A pessoa aí ela tem outras áreas da vida, aquilo pode virar uma bola de neve e uma coisa que era para ser fácil e podia ser resolvida rapidamente, não é. Às vezes a pessoa, não sei se é do seu caso, mas ela depende da mudança do imóvel para parar de pagar uma locação, ela está custeando um financiamento. Então, assim, é um custo que onera muito para ela. Felizmente, no meu caso, não era. Mas o estresse que eu vivi ali, da minha expectativa mesmo, de ver aquele sonho pronto, realizado, acabou gerando discussão entre eu e meu esposo, né, no sentido de, olha, vamos ter mais paciência, ou então, não, eu quero que fique pronto logo. Então, pode gerar, são coisas pequenas, mas que no dia a dia acaba atrapalhando, gera custo maior, porque a pessoa previu, era uma quantidade de material, depois teve que comprar outra. Sim, com então, certeza. é ruim. É um exemplo mais sutil, mas é ruim também. Que se tivesse um contrato, poderia ter me gerado uma tranquilidade maior. Facilitava, né? Até porque, às vezes, a pessoa ela pensa duas vezes em descumprir um contrato. A partir do momento que existe um ajuste que foi formalizado e as partes assinaram, a pessoa tem receio. Eu vou precisar cumprir aquele prazo, senão eu posso ser obrigada a pagar uma multa. Então, tudo isso tem que ser avaliado. É muito importante a formalização para você evitar o problema. Sim. Eu não vou entrar em detalhes, mas só para você ter uma ideia do problema que eu tive, a pessoa ela deixou de colocar um azulejo na parede. No final de tudo, faltou um azulejo na parede. E ela foi embora e ela sumiu. Um azulejo. Gente, um azulejo. Então, assim, são coisas tão pequenas, mas que se tivesse ali um prazo estipulado, eu não precisaria me estressar para falar, olha, lembra desse contrato? Então, ó, tá aqui. E outra, você tá se mudando para uma casa nova. Você vai querer entrar numa casa que falta um azulejo? Um azulejo, gente. E assim, eu não sei se foi o seu caso, mas às vezes você contratou outros serviços que demandavam. Por exemplo, você contrata uma empresa, uma construtora para fazer sua casa, para finalizar, e você já contratou a marcenaria em outro lugar e tem uma data para a marcenaria. Exato. Às vezes, quando a pessoa não te entrega no prazo que havia sido estipulado, avançado, o que acontece? Você vai ter que renegociar os seus prazos com os outros prestadores de serviço. E isso pode, às vezes, um prestador de serviço que tinha uma agenda no mês de agosto, ele só vai ter em novembro. Sim, e pior, talvez às vezes eu acelerei o cara da marcenaria para ele entregar dentro da minha expectativa, e aí eu tenho que atrasar de novo o cara, então eu fico em maus lençóis em várias frentes, é muito chato isso. Sim.
Então, Sem esse é só um dúvida. exemplo, mas isso pode acontecer na empresa, não é com um funcionário, um prestador de serviço. Com certeza. Qualquer negócio jurídico que seja realizado, ele precisa de formalização. Para evitar Para possíveis... evitar qualquer problema e qualquer dor de cabeça. Assim, é óbvio que você fazer um contrato, às vezes, não vai evitar uma dor de cabeça para você, porque, às vezes, a parte não está disposta a cumprir. E você tem que acionar o Poder Judiciário. Mas é uma garantia, é uma prova de boa-fé ali. Sim, são coisas que podem acontecer, mas ter um contrato, pelo menos, a gente garante que nós fizemos a nossa parte. Exatamente, não é? respalda, né? Perfeito. Bom, findando esse tema, entramos no próximo tema. Vocês estão tensos? O ombro tá aqui na orelha já. Ai, vamos lá. O papel do advogado, gente, não é gerar tensão. A gente só tem que dar um caráter, assim, indicar as medidas preventivas que podem ser tomadas para você evitar um problema maior lá na frente, né? Sim, mas se a gente não explanar quais são as possíveis consequências, a pessoa ela não tem noção do que pode acontecer. Só quando o problema surge na mão dela, que ela tem a proporção do que ela deveria ter feito para prevenir aquele problema. Não, perfeito. E ter essa oportunidade de ficar tenso agora, só com a imaginação, nossa, é um privilégio. É, exatamente. Não está acontecendo de fato. Exatamente. Então, ter o conhecimento, ter a informação de como prevenir ou quem procurar, já é um grande passo para evitar muito problema. Com certeza. E um outro problema que a Carol também trouxe aqui, a gente conversou antes, é em relação à compra de imóvel. E bem específico, imóvel na planta, né, Carol? Exatamente, imóvel na planta. O que eu acho importante ressaltar? É muito importante, assim, não é... Eu não estou querendo fazer terrorismo aqui, não é essa a intenção. Sim. Mas antes de você formalizar um negócio jurídico, com qualquer pessoa física, com qualquer pessoa jurídica, qualquer empresa mesmo, você precisa fazer como é que eu posso dizer? Uma busca de patrimônio. Como se fosse um detetive mesmo. Porque você vai ter que ver como que está a saúde financeira dessa empresa ou dessa pessoa física que você está pesquisando. Você vai ter que ver se existem processos em face dessa pessoa jurídica, dessa pessoa física. Um exemplo, aquisição de imóveis na planta aí de construtoras incorporadoras. É muito importante. Não é importante, é muito importante. Você tem que avaliar, procurar um profissional especializado para que ele possa te direcionar nas pesquisas em face da construtora, da incorporadora que você está adquirindo esse imóvel, esse apartamento, por exemplo. Por quê? Você tem que saber como que estão, se existem processos em face dessa construtora, dessa incorporadora. Às vezes, ela está em um processo de recuperação judicial. Às vezes, tem processos falando que uma obra que é para ser entregue em 2020, por exemplo, ela foi entregue em 2022. Demorou 2 anos para entregar. Às vezes, existem processos que as pessoas mencionam, os compradores mencionam que a publicidade dela, a propaganda dela, é que ela entregaria um imóvel, um apartamento numa condição e entregou numa condição infinitamente inferior. Não, isso é muito comum, né? A gente vê Muito nos comum. noticiários pessoas dizendo, olha, o apartamento, a promessa é que ele seria entregue completamente acabado, com todo o acabamento. E a pessoa chega lá, tá no contrapiso. Exatamente. Porque é aquela questão que eu tinha comentado com você antes que a gente estava conversando, Ju. A pessoa, quando ela é direcionada para um apartamento, por exemplo, decorado, ali o apartamento ele tá pintado, ele tem gesso, ele tem piso, ele tem móveis. Tem muitas construtoras e incorporadoras que colocam um cheirinho na tomada. Eu fiz um curso que eles mencionavam até que as pessoas que estavam dispostas a vender imóveis, elas colocavam passavam café na hora que o possível comprador comparecia no imóvel, passavam um bolo. Porque os sentidos são aguçados para fazer aquela pessoa se sentir num ambiente familiar e, assim, auxiliar na questão da compra mesmo. Você chega num lugar que você se sente acolhido, que você olha, você fala, é o sonho da minha casa, é o sonho de casa que eu sempre tive. Então, as pessoas, às vezes, no calor da emoção, elas não fazem essa pesquisa antecipada, elas assinam o contrato no estande de vendas, sem ler as disposições. E assim, às vezes, o contrato tem ali uma obrigação de que você vai ter que
arcar com o pagamento dos acessórios, com piso. Tem contrato que fala até que você vai ter que arcar depois com o custo de elevador a ser custeado por todos os compradores. Então, assim, na hora a pessoa, no calor da emoção, às vezes ela não se atenta a esse tipo de coisa. Eu vejo que você falando sobre isso, me vem uma lembrança de uma feira de noivas que eu fui uma vez e tinha um stand de vendas de imóveis ali dentro. Então, tinha uma simulação de um apartamento decorado, uma coisa linda. E o pessoal todo preparado para atender, com um folheto ali, com contratos para assinar. E eu vi algumas pessoas ali realmente interessadas, sentadas à mesa, que ficaram por horas ali conversando. Então, essa é uma situação que é necessário tomar um cuidado a mais. Exatamente. É isso? E você tá numa feira de noivas. Pois então, é. assim, qual Emoção à flor da pele. Exatamente. E assim, tem aquela frase, quem casa, quer casa. Perfeito. Então, assim, a pessoa que tá constituindo aí um matrimônio, que tá casando, ela tem interesse em ter um lar, uma residência, constituir uma família. Então, assim, é um ambiente totalmente propício para a pessoa que já tá nesse clima de casamento adquirir um imóvel. Perfeito. Então, acho que um resumo assim bem claro de tudo que nós colocamos, nós trouxemos aqui algumas coisas bem específicas, né, bem pontuais. O cuidado que nós, que não temos o conhecimento do direito, assim como um profissional tem, nós devemos tomar ao traçar qualquer tipo de objetivo na nossa vida, qualquer ação que nós formos fazer. É isso, Carol? Com certeza, sem sombra de dúvida. Você vai adquirir um imóvel na planta, esse exemplo especificamente, você não está vendo o imóvel pronto. Então, você tem que, às vezes, se você tiver condição até de conferir a metragem, porque às vezes a planta, ela não tem a metragem correta. Então, assim, são cuidados. Você tem que avaliar o contrato. Você tem que ver a questão do pagamento, as formas de pagamento, como está a situação dessa construtora. A questão também do prazo para ela iniciar as obras e para ela concluir as obras. Isso é muito importante. Por quê? Os contratos, né, geralmente, eles têm prazo de início de obra, de conclusão de obra. E as incorporadoras, construtoras, colocam ali um prazo de tolerância. Geralmente, 180 dias a partir da data final da conclusão da obra. E o que acontece? Geralmente, esses contratos, eles não têm uma multa para a incorporadora, a construtora, se ela não te entregar após o prazo de tolerância da finalização da obra. E nisso, a pessoa fica num limbo. Por quê? Ela tinha um imóvel que deveria ter sido entregue para ela em maio de 2020, passou o prazo de tolerância, os 180 dias, ele não foi entregue e ela, às vezes, ela já dispôs de uma quantia muito grande, porque ela já realizou o pagamento de várias parcelas e ela está sem o imóvel. E fica de mãos atadas. E fica de mãos atadas. E, às vezes, a pessoa que não tem ainda uma residência, ela paga uma locação num outro imóvel. Então, ela, na cabeça dela, ela acha que em maio de 2020, ela não vai ter mais esse custo da locação que ela já paga. E ela se depara com uma situação que ela vai ter que renovar esse contrato de locação e ela não tem o imóvel dela. Isso gera uma angústia, uma dor, uma insegurança na pessoa. Então, nessa hipótese, quando o imóvel ele não é entregue na data prevista para a conclusão da obra, a parte tem o direito de pedir a rescisão desse contrato e até pedir lucros cessantes. Isso é muito importante. Por que lucros cessantes? Porque tem até uma súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo aqui que reconhece que a parte adquirente do imóvel, que acabou não usufruindo dele por conta de atraso de obra, ela tem direito a um valor como se fosse um aluguel. Geralmente, esse percentual é fixado em 0,5% do valor do imóvel. Porque essa pessoa não pode ser penalizada. Ela está cumprindo as condições do contrato, ela está realizando o pagamento das parcelas. Olha só, e muitas vezes a gente não sabe disso. Exatamente. Não é? A construtora não vai contar isso pra gente. Não, de jeito nenhum. Então, é um ponto que tem que ser observado sempre. Perfeito, Carol. Então, vamos fazer um resumo aqui? Sim, claro. Qual é a dica que você deixa para nós que somos consumidores, vamos dizer assim? A dica que eu deixo...
de formalização de negócio jurídico, sempre. E de se atentar ao que está no contrato, sempre. Você tem que buscar, se você não entende, busca a ajuda de um profissional especializado para que ele possa te assessorar. Tem muitos mecanismos que você talvez não entenda. Por exemplo, num contrato de compra e venda, pode ser estabelecida uma multa extremamente alta se você atrasar o pagamento de uma parcela. E assim, o percentual de multa, se você atrasar, geralmente é 2%. Agora, é justo num contrato você ter uma multa, um exemplo, tá? De 20% do valor do contrato, do valor imóvel, né? Se você atrasar uma parcela e a incorporadora, a construtora, que atrasa a entrega de uma obra e não tem aquela multa estipulada, ela não tem que pagar nada? É um contrato que ele estabelece proporções iguais para as partes? Não. Aí que precisa ser observado e aí também que o Poder Judiciário ele pode intervir nesse contrato para declarar a abusividade, a nulidade de uma cláusula. Porque não está sendo igual, sabe? As proporções não estão iguais. E o contrato ele tem que observar isso. Esse é o tipo de coisa que a gente acaba não se atentando, né? Principalmente nessa questão de multa. Quem paga o quê? Quando? Por falta de informação, de conhecimento, enfim, de afinidade com o contrato. Não né? é da cultura, eu acho, é das pessoas analisar, às vezes, o que está... ler, na verdade, o que está assinando. Sim. Então, você não sabe nem que obrigação que você está assumindo. Isso é muito sério. Sim, sim. As pessoas, elas não podem agir dessa forma, porque você pode ter um prejuízo grande. Na verdade... Poder pode e fazem, porém o resultado não é aquele que a gente espera. Não é o esperado. Até a questão assim, a partir do momento que você vai adquirir um imóvel no estande de vendas, o que é importante observar? São disponibilizados folhetos, tem uma publicidade assim enorme. Esses folhetos, esses e-mails, essas propagandas, eles são parte integrante do contrato. Por mais que o contrato seja o instrumento mais importante nesse caso, tudo o que foi apresentado, como o imóvel, as condições, que ia ter uma piscina de borda infinita, de não sei quantos metros, enfim. Tudo que foi apresentado na publicidade integra o contrato. Se você não... é importante você guardar. As pessoas jogam fora. Guarda todos os folhetos que você recebeu o dia que você foi no empreendimento, o dia que você foi na construtora, na incorporadora, guarda, porque eles integram o contrato. Se alguma coisa que o Código de Defesa do Consumidor, ele fala, se alguma coisa que foi prometido ali na publicidade, ele não for entregue, a empresa é responsável por realizar aquele serviço, prestar o que ela estava se dispondo. Nossa, para mim, essa é a informação de ouro relacionada à compra de imóvel na planta, principalmente. Sim. Nunca me passou pela cabeça que teria que guardar um panfleto e isso poderia ser realmente usado ao meu favor caso alguma coisa aconteça. Com certeza, porque você está vendo talvez um apartamento decorado, mas você não está vendo o prédio inteiro, você não está vendo aquela área de lazer que eles falaram que teria, as 3 quadras de tênis, as 2 quadras de beach tênis, você não está vendo a sauna que eles falaram que ia ter também, o mini shopping, o supermercado, enfim, porque agora os novos apartamentos têm, né? Tem sim. A área pet, você não está vendo. Então, aquele folheto que as pessoas jogam no lixo é parte integrante do contrato. Nossa, sensacional. Olha, eu acho que a gente tem conteúdo aí pra gente refletir, cada um que está assistindo refletir sobre a própria vida em vários aspectos. Primeiro, a ferramenta rede social, de maneira geral. Sim. O que nós estamos fazendo com a nossa imagem? Ela pode ser muito benéfica ou muito prejudicial, né? Segundo, prestação de serviço que nós contratamos na correria do dia a dia, o cuidado que nós podemos estar deixando de ter. Exatamente. Em terceiro lugar, imóvel na planta, que geralmente é o primeiro imóvel, né, da vida de toda pessoa, de toda né? pessoa. Sim, com Ou certeza. um investimento também, né, para um Sim. segundo imóvel como investimento. Os cuidados que a gente precisa ter para não arrumar um problema ao invés de um investimento. Exatamente. Acho que o último ponto do contrato que é importante, o preço. Muito importante. Em que sentido? Em que sentido que ele tem um valor cheio, mas também tem a forma de reajuste das prestações. E aquele preço ele pode sair muito maior. Vai sair, na verdade, né? Porque as parcelas vão ser reajustadas. Vai sair muito maior do que aquele. E também tem a questão de financiamento.
Porque geralmente, nesses contratos, o financiamento ele só acontece no momento de entrega de chaves, para quem está comprando. Tá. E se nesse momento que essa pessoa tem que dar uma parcela maior, que tem que ter aprovação do financiamento, o financiamento dela não é aprovado? Essa pessoa não consegue verificar, talvez, tentar uma medida antecipada para ver se esse financiamento dá certo? Entende? Porque a partir do momento que você tem a assinatura de um contrato, você está sujeito ao que está ali estabelecido e a multas, né? Olha, mais um ponto para se pensar. E se o pessoal que está assistindo tiver alguma dúvida específica em relação a isso, mais específica a compra do imóvel na planta, que é mais complexa, como que essa pessoa pode encontrar mais conteúdos sobre isso, Carol, nas suas redes sociais? Pode acessar minhas redes sociais, tá como doutora, né, dra.carolinamenabó. Ali eu posto muito conteúdo e eu vou ficar muito feliz das pessoas explorarem esses conteúdos, né? Sim, vai acabar. E elas também, muito provavelmente, vão evitar bastante dores de cabeça consumindo esse tipo de conteúdo. Sim. Assim como eu tô aqui sanando muitas dúvidas, Carol. Sim. Eu agradeço pela sua participação, Ju, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E para você que ficou até aqui, assista aos próximos conteúdos. Siga a Carol nas redes sociais, porque lá você vai realmente poder aproveitar esses conteúdos e prevenir muitos problemas na sua vida. Até a próxima. Tchau.